Vamos agora falar aqui um bocadinho sobre aquelas frases que por vezes dizemos para desculpar ou para justificar algo que não queremos fazer, alguma mudança que ainda estamos a adiar, aquela autossabotagem, no fundo, que vamos alimentando. Eu selecionei aqui algumas. E todas elas, no fundo, acabam por falar um pouco sobre o sentimento que ainda reside em muitos de nós, no nosso coração, de separação, de exclusão, de não pertencimento, porque em alguma instância fizeram-nos acreditar que não somos seres completos, não somos seres inteiros, que a nossa natureza deve ter algum problema por sermos como somos, do jeito que somos, com as preferências que temos, e que isso não é correto. Temos partes nossas que são feias, que não são corretas, e esquecemos-nos completamente da nossa natureza perfeita, divina, plena, e que é, no fundo, feliz em si mesma, não é? O ato de receber a vida e vivê-la e abraçá-la torna-se pouco, torna-se insuficiente, quando na verdade essa é a natureza mágica que nós temos. E somos incentivados por tudo o que nos rodeia a procurarmos no nosso externo algo que possa então compensar, melhorar ou nos tornar melhor do que aquilo que nós então percebemos que somos e que demos conta de que estamos a ser. E tudo isto nos leva a uma grande postura de separação para com a vida, para com a natureza perfeita, completa do ser humano. Nos coloca também na defensiva. Nós colocamos-nos à defesa, achamos que temos que estar constantemente a nos provar, a nós, às nossas conquistas, a competir com os outros, quando na verdade tudo isso gera separação e não cooperação, que seria então um dos princípios do facto de sermos humanos. E portanto, esta falta de conhecimento da nossa natureza perfeita, evolutiva, não é? Cooperante de ser humano, perde-se. E nós achamos que para nos voltarmos a sentir plenos e felizes precisamos de adquirir algo que ainda não temos, e então o nosso olhar vira para fora em busca dessa peça do puzzle que possa estar a faltar em mim. E isto é o que depois está na base e deriva, não é? Em vários pensamentos, desejos e apegos que vamos tendo, e aversões também. Acabamos porque não conseguimos abraçar a nossa inteireza, a nossa completude, todos os nossos ângulos e todos os nossos lados. Acabamos por não nos sentirmos satisfeitos connosco. Logo, acabamos também por não sermos as pessoas mais inspiradoras para os outros, e acabamos também nós por sermos essa peça muitas vezes destrutiva em algum comentário, em alguma reação para com os outros, porque simplesmente isso espelha o que vai dentro de nós. Então, não nos permitindo a nós mesmos ser quem somos, também não vamos permitir que os outros sejam quem eles são verdadeiramente e de forma transparente. E tudo isso leva a conexões supérfluas, vazias, em que não há satisfação, há mais um consumismo, há mais uma busca por algo que não está aqui, não é? Essa necessidade de completude que eu não sinto, porque eu não me reverencio a mim, à minha natureza e à própria vida que recebi. Acabo por não conseguir honrar essa minha natureza. E logo isso vai transportar-nos para a mente, para um lugar que pode parecer mais seguro,
E começamos a habitar a nossa mente a achar que essa é a nossa moradia principal. Então começamos aqui novamente, neste enredo, a confundir aquilo que pensamos com aquilo que somos, aquilo que está na origem dos nossos pensamentos, começa a invadir todo o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa autoestima e por aí adiante. Percebemos então que esta fuga para a mente vem desta noção de que não somos completos e também esta cobrança interior, não é? De que se eu não sou perfeita e logo vou para a minha mente começa-me a dar comandos daquilo que eu tenho que fazer, que ainda não fiz, daquilo que eu tenho que comprar, que ainda não comprei, de tudo o que eu preciso de ser, que ainda não sou. É um constante lembrete da minha insuficiência. E dessa minha necessidade de estar sempre atrás de algo como se fosse um coelho de uma cenoura, não é? Essa busca constante que depois nos leva a uma distância para com, então, aquilo que já falámos, o nosso ritmo natural, o nosso corpo, a nossa presença bem enraizada, os nossos pés, não é? E nisto é óbvio que quanto mais estamos longe da nossa humanidade, mais medos e ansiedades vamos fabricar dentro de nós. Porque se eu não estou a conseguir receber a vida que me foi dada e a agarrá-la por inteira, tomá-la minha, a tomar posse daquilo que a vida me deu, eu passo a vida toda a querer tomar posse de outras coisas numa tentativa de compensação e nisto surge também a ansiedade e o medo, nomeadamente o medo da morte, o medo de morrer. Porque como eu não me sinto inteira, completa e realizada, não é? Eu não estou em plenitude com a minha existência, eu acabo por achar que tudo aquilo que eu queria ter controle e não tenho começa a se tornar uma fonte de ansiedade e de insegurança, de medo. A mente começa a fazer-nos acreditar que temos controlo. E quando viajamos para países menos desenvolvidos em termos de estrutura e até de sociedade, nós percebemos que existe uma humanidade e um espírito muito mais natural que nos cativa a todos, não é? Que não deixa ninguém indiferente. Porque eles estão num lugar em que a natureza é soberana e nós, nas sociedades que dizemos mais desenvolvidas, começamos a achar que somos donos de tudo isto e que não devia chover porque nos vai incomodar, porque nos vai fazer demorar mais tempo no trânsito, ou seja, é o eu. E tudo é para mim, para o meu umbigo. Então, nesta urgência de correr atrás de algo que eu não tenho, eu deixo escapar aquilo que eu tenho e que é, no fundo, a verdadeira herança dos nossos pais e dos nossos ancestrais, que é a vida em si. E tudo aquilo que eu poderia estar a fazer aqui agora, com aquilo que tenho, se decidisse não estar a correr atrás daquilo que não tenho. E essa é a verdade mais difícil por vezes de aceitarmos, porque ela é simples. E a nossa mente, ela não sabe relaxar naquilo que é simples, porque ela quer problemas para estar entretida e para resolver. E quando nós temos soluções simples, vem algo em nós que nos diz que isso não é verdade, não é possível. Porque no fundo, nós não queremos parar esta roda do hamster, não queremos lidar com as inseguranças que habitam em nós por termos perdido o tempo a fazer coisas que não queríamos e por, no fundo, termos criado uma distância muito grande com aquilo que temos, que somos nós, o nosso coração, o nosso desejo de criação, o nosso lugar de ser humano, e criamos uma distância muito grande connosco. E é neste ponto
que precisamos de voltar a nós, de voltar a resgatar a nossa essência, de voltar a sermos quem somos, de voltarmos a este ponto em que somos satisfeitos, plenos e completos, sendo realmente quem somos. E só assim começamos a nutrir e a fortalecer o nosso útero, a nossa vontade, a nossa essência, o nosso posicionamento, a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa coluna, os nossos ombros, o nosso pescoço, porque nos voltamos a ligar ao céu, não é? Voltámos-nos a ligar à origem e paramos de viver anestesiados por este entretenimento barato, consumismo barato, que tem um preço muito caro a pagar e que nos exige um preço muito alto a pagar. É incerto o futuro, é incontrolável. Rendermos-nos ao presente é o ato mais humilde, mais amoroso, mais corajoso que podemos viver na nossa vida. Estaremos dispostos a isso? E obviamente que aqui podemos precisar de algumas ferramentas que nos voltem a conectar, a fazer abrandar, desapegar desse ritmo artificial e nos voltarmos então para nós, a ganhar intimidade connosco, com o nosso caminho pessoal, com o nosso corpo, a escuta do nosso corpo, do nosso interior. Existem algumas ferramentas que podem ser precisas durante determinadas fases da vida. O yoga, a meditação, que nos faz estar em contacto com a realidade, a mais pura realidade, sem maquilhagem. E é aí que nos voltamos a sentir de dentro para fora. Mais uma vez, como vocês sabem que faz parte desta rúbrica, deste canal, abrir uma página do meu primeiro livro, que foi uma viagem a Cabo Verde, no continente africano, e que me trouxe tanta, mas tanta sabedoria. Lembro-me de perguntar assim: porquê é que eu vim parar a um sítio tão lento como este? E é fácil emocionar-me nesta memória que resgato e que trago comigo todos os dias, neste meu companheiro de viagem, que me traz as respostas e a sabedoria que eu lá atrás, nesse tempo e nesse ritmo, acedi e que preciso agora que esteja comigo sempre. E então aqui aparece a página que eu escrevi no dia 4 de junho. O quanto colocamos o nosso conhecimento na mão dos outros. Os pais, a família, durante muito tempo, alçaram as esteiras, criaram as cercas que nos protegem de possíveis quedas. Agora temos sentidos apurados e temos noção. Podemos decidir nós as nossas cercas. Acho que não precisa de explicação trazer este texto aqui. Até já.